Muito boa noite, está começando mais um programa Júlio César 8h30, o nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, na sua internet, sempre no oferecimento da Exucre Uniaselv, Universidade para Todos, o polo aqui em Lauro Miller, na rua Orleans, no edifício Piemonte, também no oferecimento do CIESESC, o Sindicato das Indústrias de Extração Carbonífera do Sul de Santa Catarina. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber um dos nossos grandes mestres da música aqui de Lauro Miller, né? Posso dizer nosso grande amigo porque assim o conheci, né? Mas tem idade até para ser meu pai, e é uma pessoa no qual eu tenho muita gratidão, porque o pouquinho que eu sei de música, que eu posso dizer que eu sei alguma coisinha, foi graças a ele que eu aprendi os fundamentos teóricos da música, do ritmo e tudo mais. Com vocês, maestro Gessi Barbosa Gonçalves. Boa noite, seu Gessi. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para conversar sobre música e o que precisar, né? Seu Gessi, primeiramente, muito obrigado por o senhor ter se disponibilizado. Não seja por isso. Né? E o senhor pode ter certeza absoluta que é uma alegria muito grande, né? Porque a gente sabe que alguns meses atrás eu procurei o senhor e o senhor não, como diz o Bicudo, estava meio desclassificado. Hoje o senhor Gessi está aqui inteiraço, tocou na missa outro dia, está na praça nos sábados pela manhã e se disponibilizou em vir aqui no estúdio Júlio César 8h30 para bater esse papo conosco. Gessi Barbosa Gonçalves é maestro da banda musical Santa Bárbara, uma vez maestro, sempre maestro, nascido em Maruí em 1936. Seu Gessi, 86 anos, seu Gessi? 86 anos muito bem vivido. Vivido com molho de música. A música faz a gente sobreviver mais, né? A música faz viver, dá né? Força, dá talento e dá alegria para a vida ser melhor, né? Que bom, né, seu Gessi? Já pensou um mundo sem música, seu Gessi? Como? Um mundo sem a música? Eu não daria para viver, né? Cadê sem graça, né? Eu não conseguiria viver sem música. É verdade. E a minha vida é música. A sua vida é música. Muito bem. E nessa sua vida de músico lá de Maruí, o senhor participou de bandas e tudo mais, mas vamos começar lá do início da infância, aquele menino lá do... Qual é a região do Maruí que o senhor nasceu? A família é da onde? Eu nasci no centro da cidade. No centro da cidade. Na rua Nereu Ramos. Bem no centro, bem ao lado da matriz. Bem ao lado da matriz ali. Sim, isso aí. Seus pais eram comerciantes? Meu pai tinha um comércio forte lá em Maruí. Uhum. E a gente estava por ali, né? Depois fui crescendo, fui ajudando também, porque tinha serviço para tudo, né? Nós trabalhávamos em 5 irmãos no comércio lá. Uhum. Comércio de tudo, secos e molhados? Comércio de tudo. Naquela época não se chamava loja, chamava-se venda. A venda. Então qualquer coisa, vai lá na venda do seu Tacílio que ele tem. Ia lá e ele tinha, né? O pai era um estoque muito diversificado, assim, muito... E seu pai era músico também, senhor? Assim? Não, meu pai não era. Não? Tinha alguém na família, assim? Um tio, alguma coisa? Depois apareceu, quando eu começou 2 irmãos meus também, né? Ah, é? Mas antecedentes assim não. E era um músico de que especialidade? Em que instrumentos? Os meus irmãos? É. Músico de banda também. De banda também? Sim. É. Tocava o quê? Instrumento? Eu tinha um irmão que tocava clarinete e eu tocava trombone. Opa! E eu tocava, comecei com a requinta e depois passei pro sax. Uhum. É requinta, é interessante esse nome porque a gente conhece muito o clarinete, né? E a requinta é aquela que dá aquele assovio lindo e maravilhoso, né, senhor Gessi? Porque é requinta, é porque ela está na quinta do tom. A quinta do tom? Tom são 7, né? 7. 7 tons. Certo. E ela está na quinta do tom. Então chama-se ré-quinta. Ré-quinta. Nossa. Esse é o nome. E é um instrumento muito alto, né, senhor Gessi? Muito alto. Se sobressaia. Só toca no agudo, né? E eu lembro perfeitamente, depois nós vamos falar sobre isso, nos anos 84, 85, 86, quando eu toquei na banda, né, que o Juliano, né, que eu estou tentando trazer aqui, que é o Juliano Rodrigues, né, o filho da dona Aurinê. Isso. Veio de Porto Alegre, aprendeu música com o seu Gessi e tudo mais, ele entrou na requinta, aquilo deu uma diferença na banda enorme, né, senhor? Sim. Que ela faz o contralto, né? Sim. Do grave, do médio e ela é o agudo. Ela é o agudo. Os três. Uma escada, né? Vamos dizer assim, né? O seu Gessi é pai do meu grande amigo Jota, o Gessi Júnior, da Josiane, né? Também do Juliano e do Otacílio. O Otacílio
é o que trouxe o nome do avô. O nome do avô, justamente isso. Seu Gessi, hoje, dia 22 de novembro, nós estamos gravando esse programa dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, né? Hoje é o dia da nossa padroeira. Dia da madrinha dos músicos. Madrinha dos músicos. Um dia muito consagrado aos músicos, né? Dia do músico. Poucos se lembram, mas é de sair pra rua, tocar e festejar. Festejar. Um dia muito bom. Um dia muito bom. Isso. E que Santa Cecília continue abençoando os músicos do nosso Brasil. Seu Gessi, o senhor teve a carteirinha, foi da Ordem dos Músicos do Brasil? Foi. Isso se deu porque nós fomos tocar um baile lá em Santo Amaro da Imperatriz. Eu estava em Maruí, eu tinha minha orquestra lá e nós fomos tocar um baile lá em Santo Amaro. E já existia a Ordem dos Músicos, e a gente aqui não tinha, lá em Maruí não tinha conhecimento disso. E na hora o fiscal apareceu. E aí deu encrenca. Deu ruim. Mas como nós tínhamos uma pessoa de muito prestígio lá, que era o Alírio Bosley, então ele conseguiu, ajeitou, e nós assumimos um compromisso de na mesma semana vir para a Laguna e tirar. Aí legalizamos todos. Certo. Que legal. Seu Gessi, aí como é que o senhor conheceu a dona Altair? Que daqui a pouco tem uma homenagem para ela aí no final. No final nós vamos fazer uma homenagem para ela. Como é que você conheceu a dona Altair para fazer essa família bonita? A gente morava perto, né? Ah, ela é de lá de Maruí também? Sim. Nós morávamos, como se diz, parede e meia. Ah, é? Nós tínhamos loja e ela tinha o restaurante do lado, o tio dela, né? Então a gente estava sempre... Então o senhor já estava paquerando, namorando ela desde novinho? Desde cedo, né? Não podia perder tempo. Não podia perder tempo. E o senhor, assim, a dona Altair se importava assim, não ficava com ciúme dessas tocadas, porque o músico tocava para um lado, tocava para o outro, tocava para um lado, tocava para o outro, quase nunca parava em casa nos finais de semana, né? Se ela não gostava, ela nunca dizia. Nunca dizia. Ela sempre me deu apoio. Ela tinha orgulho de ver o senhor tocando? Sim, sempre. Incentivava as músicas de ouvido que a gente pegava, ela ajudava e sempre me deu muito apoio. Que bom, dona Altair, que a senhora preservou essa joia preciosa aí para nós, para Lauro Miller e para tantos músicos que esse homem formou. Senhor, assim, acho que passaram aí mais de 100 aí pela sua mão na banda Santa Bárbara, né? Alunos. Só aqui passou mais de 100. E em Maruí também. Porque quando a gente pegava era na média de 40, 50, 60 alunos, né? Isso era uma remessa assim de 3, 4 vezes por ano, né? Formando. É claro que a música é um percentual que não rende. Entra 10 alunos, sai um pronto. Certo. Os outros desistem. Então, mas deu tudo certo, graças a Deus. E o senhor teve muitos músicos que daqui foram para bandas do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar. Diversos. Se aposentaram, uns voltaram, outros ficaram por lá, né? Profissão... Eu encaminhei, né? Encaminhou, né? Deu o pontapé inicial. Sim. Senhor Gessi, o senhor lá no Imaruí já tocava numa banda, né? Que era a banda Os Filhos do Oriente. Isso. Foi lá que eu comecei. Taquaraçuba é um bairro que fica 3 quilômetros distante de Maruí. Então nós íamos aprender lá em Taquaraçuba. E ia a pé. Nossa. E não tinha condução. Então nós ia a pé. A vontade era tanta que... Sim. Eu não ia sozinho, nós ia em turma. Uma turma. E aí foi fortalecendo a banda lá. Foi banda muito boa, muito famosa aquela lá, sabe? Sim. E senhor, me diz uma coisa, a banda lá de Maruí, ela veio tocar algumas vezes aqui em Lauro Miller, principalmente Barro Branco, né? No início ali da mineração, né? Tocou muito no Barro Branco. Era a banda que tocava a festa do Barro Branco, era a banda do Maruí. Não era de Maruí, era de Taquaraçuba. Chamava-se Sacos de Tuba. Ah, era isso? Era a banda de lá. Lembra mais ou menos quantos elementos tinha na banda? Média de 20, 25. Opa, então era um bandão, então. Mas em Maruí tinha um privilégio de músico, só saía músico bom. Tudo quanto era guri, entrava e dava bem, se dava bem. Aprendia, tocava bem, mesmo forte. E assim, então quer dizer que a festa de Santa Bárbara começou a conhecer a banda Santa Bárbara de um tempo depois, porque as primeiras festas de Santa Bárbara eram abrilhantadas pela banda de Maruí. Sim. E o senhor tocou algumas vezes ali? Com a banda de Maruí? Toquei umas 4 vezes. 4 vezes? Logo que eu comecei lá, né? Carnaval, senhor Gessi, tocou muito? Muito. Carnaval eu toquei muito mesmo, muito.
Olha, eu comecei a tocar carnaval com 3 meses de aprendizagem. Quando eu comecei a aprender, 3 meses depois eu já toquei o primeiro carnaval. Em qual instrumento? No sax. No sax. É. Ah, é? E Então, o senhor pegou com facilidade, assim, um instrumento tão difícil, que tem tanta chave, tanto Era dedo. a vontade, né? A vontade de aprender, né? Pegou rápido? Dedicação, né? Dedicação. É. Aprendi rápido, sim. Muito treinamento. É. E os caras que ensinavam lá, eles tinham muita facilidade para transmitir, né? Entendeu? Eles eram bons professores. Oh, muito bom, muito bom. É. Que bom, Sr. Gessi, que bom ouvir isso aí do senhor. Certo, assim. E daí, dos Filhos do Oriente e tudo mais, músico, etc, etc. Sebastião Neto Campos, que recentemente, né, há uns 3 meses atrás, nos deixou, né, já está lá em cima. O doutor Sebastião, o moço, né, o homem do bigodão, o moço. Vamos para Lauro Miller comigo, moço? Isso. Ele que trouxe o senhor. Eles tinham, o Grupo Catão tinha um frigorífico muito grande lá em Maruí. Trabalhava com camarão, com peixe, com siri. Ah, é? Isso. E nós fornecia eles lá na nossa loja. Sim. Nós fornecia eles de material, material de pesca, né, tudo isso. Então a gente tinha um entrosamento, assim. Sim. Aí foi onde ele me convidou. Lá o comércio passou por uma crise, né? Não o nosso, todos, né? Certo. Aí foi onde ele me convidou se eu queria vir para Lauro Miller. Aí que história é essa que o senhor quase foi parar em Criciúma? Porque a intenção dele, ele me disse assim, ó, eu te levo, tu fica 6 meses em Lauro Miller, depois eu te levo para Criciúma. E a minha intenção é te dar para a banda de Criciúma. Lá para a CBCA? É, para a CBCA. Aí eu vim para Lauro Miller, depois quando chegou os 6 meses, ele, moço, agora está na hora de você ir para Criciúma. Mas aí eu já estava muito enraizado aqui já. Ah, é? Aí não deu mais de sair. A banda, se eu saísse, a banda ia cair de novo. Não cair, mas podia até sofrer um baque. Uma queda, né? Então. Quando o senhor chegou aqui, a banda estava meio caidinha, senhor Cid? A banda estava com 13 músicos. 13 músicos. 9 de Maruí e 4 daqui. Eles vinham de Maruí tocar aqui? Não, gente. Já tinham vindo trabalhar aqui na mineração? Trabalhar, se aposentaram, ficaram por aqui. E aí a gente foi ensinando, montamos uma aula de música e fomos ensinando. Pegamos muita gurizada aí que estava vagando, né? E foi fortalecendo o quadro da banda aí. Foi onde ela nunca mais parou. Nunca mais parou. Graças a Deus e ao incentivo e o trabalho do senhor, né? Que muito lutou por isso. Não só o meu, que a gente pegou uns presidentes muito bons também. Pois eu ia falar deles exatamente agora. Sim, saudoso Guilmar Jeremias e Valmor Jung, e dentre outros, o Biruta também. O Pandini, né? O Valdemar. E depois vieram os mais novos, né, Sr. Gessi? Depois vieram os mais novos, né? Mas assim, Sr. Gessi, a banda se fortaleceu e teve apoio, Sr. Gessi? A Barro Branco deu um apoio, a prefeitura deu um apoiozinho? A Barro Branco era assim, ela precisava trazer músico de fora, ela trazia, ela dava um emprego. Certo. Como ela deu para mim, deu para diversos aí, né? Então, e dinheiro não, dinheiro nunca vi falar que ela desse assim, né? Mas dava o emprego, já era mais um músico pronto já, né? E instrumentos, Sr. Gessi? Naquela época a dificuldade era caro, né? Era difícil. Quando eu cheguei aqui, esse instrumento aqui era tudo soldado com cera, tudo furado, tudo amassado. Nossa. Aí, lá em Maria eu tinha feito os processos muito bons lá com a Funarte, com a UBC, né? Então eu fiz aqui também. Peguei o Antônio Wester lá, fiz uma documentação toda, a banda nem registrada não era, né? Registrei uma banda na UBC, na Funarte. Aí começou a vir auxílio. Começou a vir instrumentos? Vinha remessa de instrumento, Opa! 10, 15 instrumentos cada vez, né? Uma vez por ano, bem entendido. Certo. E aí nunca mais faltou instrumento. Tem instrumento até sobrando aí. Sim. E eu sei que dentro desse contexto geral, a banda que estava fraquinha, com a vinda do senhor, deu esse deu um impulso, reforço. Né? Deu um impulso bom. E daí se empolgaram tanto a ponto de ter sede própria, porque eu me lembro, Sr. Gessi, 83, 84, quando eu vim, a gente ensaiava ali numa sala do Visconde, aquela sala lá dos fundos. Não tinha sede. Aí chegou até a ter um ônibus, né, Sr. Gessi? Como é que conseguiram tanta proeza numa época tão difícil? Tudo isso era o sacrifício do Valmor, né? Valmor Jung. Valmor, o que ele queria conseguir, enquanto ele não conseguisse, ele não desistia. Não desistia.
Ele andava com um livrinho preto, né? Isso, e tudo pedindo ajuda. E tudo dava certo. E pra todo ele. mundo ajudava porque era um homem sério e o pessoal via o resultado. E o pessoal estava vendo o desenrolar da coisa, né? Uhum. Quando eu cheguei ali, o uniforme era aquele azul, né? Depois passamos pro verde. Depois teve um branco parecido com a marinha, né, senhor? Tinha. Depois fizemos um marrom com um amarelinho. Isso, tinha um cinza. Aí eu dei uma ideia, porque eu vi a banda do Exército, nós botar a camisa amarela com a calça verde. Lembra disso? Também. Foi. E por sinal, né, temos aqui, de relíquia, né, de lembrança, antes que fosse fora a gente conseguiu resgatar, né, o cap, né, da banda musical Santa Bárbara. Que hoje as bandas não usam mais. Não usam mais. Não. Esse aqui era um cap que imitava uma banda militar, né? Não, isso aí é uma lira, né? Uma lira, uma lira né? musical. Sim, mas o estilo, né? O estilo era de militar, oficiais, né? Das Forças Armadas, né? Que usavam, né? Cap muito bonito que nos acompanhou durante muito tempo aí na banda musical Santa Bárbara. É isso mesmo. Senhor Gessi, vamos falar um pouco da banda. Daqui a pouco eu vou falar de novo da família. Falamos aqui sobre os presidentes e tudo mais. Senhor Gessi, nós não parávamos nos anos 80. O senhor considera que aquele tempo ali, não porque o Júlio César estava junto, não, mas é porque eu sempre me recordo, e essas fotos que o Rangel vai estar mostrando para vocês aí, nós chegamos à época de ter 30 músicos, né, senhor Gessi? 4 contrabaixos, né? Chegamos a isso. O senhor acha que foi o auge da banda? Foi o auge da banda, foi. Depois ela veio descendo, né? Tivemos requinta. Essa fase aí foi uma fase muito boa, era o estilo de banda militar. Que quando eu cheguei aqui, o troço era meio fraco, assim, ia tocar, não tinha repertório, tocava 2, 3 dobrados, não tinha mais nada, banda, música, como se dizia, música de bazar, não tinha, eram umas valsinhas lá, umas coisinhas, então a gente aproveitou e fechou, né? Eu lembro que a minha estreia foi um baile lá em Rio Gabiroba, né? Nós tocava baile por aí tudo. Eu tava no trombone, já pegando os cânticos religiosos. O Paulinho da Malária, né? O nosso grande amigo Paulinho, não pôde ir. O senhor Gessi, Júlio, socorre nós e vai pro sax. Chegou lá, os caras gostaram tanto, disse assim, vocês vão fazer um favor, vão tocar um baile pra nós. Tocamos. Né? E tocamos a noite inteira sem repetir uma música, né, senhor? Eu confiei no Júlio e deu certo. Né? Não, mas também com o seu Gessi ali do lado, dizendo tá bom, tá ruim. Como é que era o gessinho aquele, seu Gessi, pra melhorar a cadência? Era assim, né, que o senhor fazia, né? Vamos. Acelerar. Acelera. Acalmar. Calmar. E, senhor Gessi, e os caras gostaram tanto que pediram pra gente tocar a noite inteira, né? Livraram nós de levantar de madrugada pra Alvorada, mas em compensação fomos até as 3h30, 4 horas da manhã, tocando um baile, né? E como dançaram aquela gente, né? Mas era música popular, né? Música boa, né? Valsa, bolero, tudo. Tango, shot, samba, mano. E o que estava no rádio era o repertório popular, né? O senhor gravava do sucesso. Com aquele gravador de mesa, gravava do rádio, passava pro caderno e passava pra rapaziada. Isso aí. Era assim que funcionava. E dava certo. Todo mundo pegava. Era muito bom, né, senhor Gessi? Nossa, nós tínhamos muitos músicos, gente. Essa fase aí da banda... Aqui teve uma remessa de músico muito bom. A gente não vai dizer o nome para não ofender os outros. Sim. Mas peguei uma remessa de músico novo aqui que valia a pena. Certo. Dava força de vontade de tocar. Dava gosto, né? Dava, sim. Tinha uma rapaziada também, não vamos citar o nome para não ofender os demais, repetindo o que o senhor Gessi disse, mas nós tínhamos uns duetos aí no pistão aí, que era de arrepiar, né, senhor Gessi? Sim. E teve uma época que o senhor tinha uns 3 saques altos junto com o senhor e 2 baixos, né? Aí eu vou citar o nome porque era só os 2 que tinha aqui, que era o Nereu e depois o Bob, né? Isso. O Emerson Reis. Né? Os 2 faziam os saques tenor. Quando a gente começou a ensinar aqui, sobrava músico. Foi. Tinha que esperar a vaga para entrar na banda. É verdade. Sempre tinha músico pronto. E antes a dificuldade é que não tinha que buscar fora, né? Trazia, saía caro, porque tinha que dar emprego, Mas, senhor Gessi, mas tudo isso era abaixo de muito trabalho, de muita dedicação, né, senhor? O senhor ia todo dia lá pra sede, né? Mas sem trabalho não se faz nada, né? O senhor ia todo dia, né, senhor Gessi? Eu ia na sede das 8 horas da manhã ao meio-dia, das 2 às 6 e das 8 às 11 horas da noite. Nossa. Isso aí era uma tarefa contínua todo dia.
Mas compensava. É muito amor pela música, né? Mas eu ia porque compensava também. Saía muita gente boa, né? Aham. Sim, sem dúvida nenhuma. Pegava moços e moças, tudo queria, tinha interesse, né? É verdade. Nós chegamos a ter 8, 9 moças na banda. Sim, eu lembro disso. Né? Tudo gente que tocava bem, né? Gente que tocava bem, gente que tocava certinho, direitinho, né, Seu José? Quantas festas a gente tocou na região do extremo sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul? De Torres a Palhoça, nós tocávamos por aí tudo. Era festa demais aí. Ercílio Luz? Sim. Sombrio? A região de Araranguá, Sombrio. São João do Sul? Isso. Lá nas colunas da São Pedro, lá já era o Rio Grande, né? Já era o Rio Grande. Torres? Torres, Passo de Torres, tudo aquilo lá a gente... Nós fechamos a praia de Torres uma vez, assim, nós fomos uma excursão mais para se divertir, né? Sim. No verão, né? Foi. O cara do restaurante, vocês saem daqui porque eu não estava preparado para isso tudo e tá dando muita gente. Foi verdade, aí nós fomos para a Orla, né, Zezinho? Foi verdade. Vamos para a Orla. Ô, tempo bom, rapaziada boa, quero dar um grande abraço para os músicos aí dos anos 80, né? Se eu tivesse a relação aqui eu ia ler, mas então não vou ler nomes e nem dizer nome de ninguém, para não ofender, porque como o senhor já se disse, um ano tava um, outro ano tava outro, então eu posso esquecer de alguém, né? Sempre tinha uma renovação. Né? Mas eu quero lembrar de alguns ícones, seu Gessi, que junto com o senhor trouxeram a maravilha nesses 80 anos que a Banda Musical Santa Bárbara está comemorando agora no mês de novembro, né? A gente teve várias pessoas, algumas do passado que eu não conheci, não vou poder citar nomes, mas eu conheci junto com o seu Gessi, né, o saudoso Mané Brasil. Sim. Contrabaixo, né, o baixo tuba. Natural de Maruí. Natural de Maruí também. Toda a família dele era músico. Morava no Guatá. Bem na frente ali da subida da... Ele veio trabalhar, né? Veio trabalhar na mina aí. O senhor Gessi, uma vez o senhor falou para nós que o Mané Brasil tocava só naquele contrabaixo dele e que ninguém mais conseguia tocar porque ele já tinha inventado nota ali. Quem tocava no instrumento dele não conseguia. Ele tocava de ouvido. Ele não apertava os dedos certo. Então ele tirava dos lábios. Era mais no lábio do que no dedo. É como se fosse uma corneta, né? Certo. E saía certinho. Fazia certo. Ele feitava muito, né? Era muito Só bom, que era assim, a gente acha-se o certo. Não era o certo. Sim. Ele tocando sozinho era o certo. Certo. Agora 2, 3 tocando com ele já não fechava, né? E aí cada um fazia de um jeito, né? Quero aqui também deixar a lembrança aí do seu famoso e saudoso Zé Emílio do Barro Branco. Zé Emílio. O homem do cavaco banjo e do prato, né? E também, quem é o outro saudoso, o seu Osni Luiz Teixeira. Isso. Né? 4, 5 filhos, né? Todo mundo no trombone, né? Também já não estão mais entre nós, né? São músicos que já estão lá em cima, né? Mas por isso que eu estou falando o nome só desses 3. O Beroni Bittencourt. Beroni Bittencourt. Quando eu entrei na banda, quem tinha saído tinha nos deixado também o Sebastião, né? Que era contrabaixo. Era contrabaixo. Daí quando o Júlio César entrou na banda, o seu Sebastião saiu, né? Logo naquele ano também. Então assim, eram muitos e muitos músicos, né, que passaram por essa banda que completa 80 anos. E eu estou entrevistando o Gessi Barbosa Gonçalves, o nosso maestro Gessi, da Banda Musical Santa Bárbara, 86 anos de idade. Ou seja, quando a Banda Santa Bárbara começou, né, que se chamava Banda Cruz de Malta, o seu Gessi já estava com 6 anos. Já estava incomodando lá o seu Tacílio lá, já estava perturbando meio mundo lá na venda. E eu quero aproveitar para representar aqui todos os músicos de Lauro Miller, que participaram da banda ou não participaram, mas que foram músicos. Foram heróis também, né? E todos aqueles que colaboraram nesse GC, porque quantos anônimos que ajudavam com 20, com 30, com 40, com 50, naquele livrinho do Valmor, né? O povo de Lauro Miller ajudou muito aí. Compraram o ônibus, compraram... Eles é que mantinham a banda, né? Mas a banda correspondia, né? Sim. Nós fazíamos alvorada na festa da Padroeira. Saía muito, né? Fazia alvorada na festa do Guatá e fazia alvorada na festa Santa Bárbara. A banda se apresentava muito aqui, Se apresentava demais. Era uma banda que não podia ficar de fora. Mandar um grande abraço para os netos do seu Gessi, o Jean, o Frank, a Yasmin, o Augusto e a Yala, né? São os netos do seu Gessi Barbosa Gonçalves, que hoje está nos dando a honra de bater um papo aqui conosco. Seu Gessi, deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa.
eu gostaria de falar um pouco agora de música. Porque o estilo dobrado meio que está deixando de lado, né? Já as bandas já não estão tocando mais, eles já estão tocando tipo banda marcial, que toca de tudo um pouco, mas o estilo dobrado, aqueles dobrados militares, que os militares marchavam, que era Batista de Melo, Saudade de Minha Terra, 220, né? Os históricos? Os históricos dobrados, né? Que se você botar aí no YouTube, você vai ver aí grandes bandas tocando, não sei se... foi um momento bom da música brasileira, né? Isso aí é uma fase que aconteceu, que essas bandas novas, que começavam com um guri de 5, 6 anos, iam botando musiquinha leve, porque um dobrado ele não conseguiu. Certo. E aquilo foi desacostumando as bandas de botar dobrado. Então tocava essas músicas corriqueiras, como se diz, que era mais fácil. Certo. E os dobrados foi ficando de lado, né? Então, é uma pena isso aí, né? Outro fato que eu quero deixar registrado aqui no YouTube, né, José, porque esse nosso programa, enquanto o YouTube estiver no ar, pro resto da vida ele vai ficar aí, a família vai poder assistir a qualquer época, né? E é que quando o senhor chegou aqui também já haviam alguns dobrados. Quem era o autor dos dobrados que foram feitos em Lauro Miller? Aqui teve diversos. Tinha o seu Manuel Manequinha. Seu Manequinha? Manuel da Silva. Tinha o Celso Monteiro, que fez dobrado muito bom aqui. O Celso Monteiro era lá de Maruí, veio pra cá pra comandar a banda. O Celso também, Monteiro era o pai do Buco. O pai do Buco, isso mesmo. O avô do nosso amigo Olivinho, Celcinho, toda a turma. Isso mesmo. Isso. Tá, ou seja, assim, eles faziam da cabeça, senhor, assim, era tipo compor uma música? Sim. Inventavam... Passar o papel, né? Anota ali nas 5 linhas e 4 espaços. Isso. Era isso aí. O senhor chegou a fazer, senhor, assim, algum dobrado? Eu fiz os dois. 2 dobrados? Mas não trouxe pra cá, deixei lá, né? Sim, Aqui eu fiz uns valsinhos, umas coisinhas assim. Tá, mas dos dobrados, o senhor chegou a dar nome a eles? Tinha um era Saudade de Maruí. Saudade de Maruí. Outro tinha o nome de um amigo meu lá de Maruí também. Certo. Mas a gente não tocou aqui porque eu não trouxe partitura, deixei tudo lá, Deixou né? tudo lá. A banda de Maruí toca esses dobrados ainda lá, alguns deles, né? Mas a banda de Maruí também já está nessa fase de tocar música diferente. Já estão tocando essas músicas. Deixando os dobrados de lado. Já estão pegando músicas populares, tipo Stevie Wonder's I Just Go to Say I Love You, né? Em ritmo de marcha e tal. Mas tudo bem, cada época com a sua época, nós vivemos a nossa, né? Muito bem vividas, né, senhor? Não podemos ser contra também. Não. Senhor, esse dobrado Batista de Melo é do Exército Brasileiro. Sim. É oficial. É um autor militar, né? Autor militar. O dobrado famosíssimo que depois acabou sendo o hino da Marinha do Brasil, que é o Cisne Branco. Ele tem um outro nome, né? Aquele ali, não, aquele foi feito para a Marinha. Para a Marinha, né? O Cisne Branco. É o Cisne Branco mesmo. Né? E vários outros dobrados bonitos. Sim. Que naquela época era muito usado. Muito usado. E aqui em Lauro Miller, né, como o senhor falou, nós tivemos aqui então o seu Manequinha, né? O seu Celso. Tancredo, teve algum Tancredo aqui? O Evaldo. Valdinho. Valdinho Tancredo. Isso. Dobrado Ondino Juvencio foi escrito por quem? Foi o Valdinho. O Valdinho. Fez pro seu Ondino Juvencio. Fez pro seu Ondino Juvencio, isso mesmo. Que era pistonista. E bom, né? Dos bons. Eu não conheci ele tocando, mas quando eu vim pra cá, a gente se encontrou aí um dia na sede e ele tocou o pistão pra me ouvir. Já tinha deixado, já estava... Mas era fora de série? Muito recurso, né? Fazia o instrumento falar? Sim. Pois é, seu Gessi. E a gente batendo papo, o tempo indo, o tempo voando, e a gente vai adiante na nossa conversa aqui, falando desses tempos bons. Quando o senhor chegou em Lauro Miller em 1970, logo em seguida... O senhor não se assustou com aquela enchente aqui, senhor? 71. E perdi um conjunto inteiro. Perdeu um conjunto inteiro? Sim. Instrumentos musicais? Eu tinha contratado o Carnaval no Cruz de Malta. E não estava ensaiando lá no Cruz de Malta. Então os instrumentos ficavam lá. E naquela noite não deu tempo de nada. Esse ano de 71? Foi tudo água abaixo. Perdi tudo. Bateria, guitarra, equipamento elétrico, tudo. Foi tudo pela água abaixo? Eu trouxe do meu conjunto de lá, perdi tudo aqui. Senhor, não me arrependo, não. Mas o senhor não desanimou com isso?
Não deu vontade de ir embora, de voltar embora? Eu estava empregado, né? Estava empregado. O importante para mim era o emprego. Uhum. O senhor, além de músico, era escriturário na Barro Branco durante as 8 horas de trabalho? Sim. Uhum. Trabalhou em quais setores, senhor Gessi? Além do escritório, antes era a cobrança? Cobrança de luz, água, telefone. A companhia aqui cobrava muito show de rancho, aluguel, né? Sim. Fazia uma casa no terreno dela, ela cobrava aluguel do chão, né? Uhum. Então, tudo era pago lá no escritório. Lá. Certo. E depois, com a vinda da Celesc, Kazan e tudo mais, o senhor foi pro escritório? Né? Aí eu fui pro escritório. Trabalhou com quem ali? O seu Adalberto, o seu Danielski, o seu Luiz Camacho, o Genilton. Uhum. Era a turma que trabalhava ali, né, na contabilidade, ali, né? Delbi, Uhum. o seu Acari, todo o pessoal conhecido aí. Beleza. Senhor Gessi, esses 86 anos, contente, família bonita, os netos, filho, qual é a mensagem que o senhor deixa para nós e para a eternidade aqui, que esse programa, se Deus quiser, vai ficar por muito tempo no ar, mas se a gente não tiver mais no ar, vai ficar lá gravado no YouTube. Mensagem que o senhor deixa assim para a juventude, para o pessoal que está começando agora, né? O senhor que viveu 86 anos de boa música. A mensagem que eu deixo é essa: a vida é muito boa e é muito fácil de levar, porém tem que saber levar a vida, porque senão ela nos leva. Poesia pura, hein? Poesia pura. E a vida a gente tem que levar com boa vontade, fazer o bem ao próximo, porque a recompensa vem e por aí afora. O senhor é um homem bastante calmo, né, senhor? Tranquilo, né? Eu me considero. Né? Me considero. O senhor não tem problema assim com ansiedade, meio agoniado assim, não. O senhor sempre foi assim, com essa calminha. A mulher diz que eu sou calmo demais até. Não, mas talvez é isso que está levando o senhor para esses 90 anos daqui uns tempos, né? 100? Pode ser. Ah, vai longe. Meu pai morreu novo. É? Meu pai morreu com 64 anos. 64 anos. Mas o senhor bem conservado, né? Com a boa música, né? A vida hoje é outra também. Né? Bem cuidado pela dona Altair. Sim. Né? Bem paparicado pelos filhos e pelos netos. Bastante. Senhor Gessi, e lá na sua juventude, quando o senhor conheceu a dona Altair, o senhor fez uma música para ela, né? Fiz. Mas eu fiz aqui depois de casado. Ah, já era aqui? Sim, depois de casado. Não foi lá quando era solteiro? Não. Pensei que o senhor tinha conquistado ela com essa música. Não. Lá a gente namorou, né? Só namorou. Namorou, casou. Eu fiz, depois quando eu vim pra cá, é que eu fiz essa valsa aí. Pois é, essa valsa a gente tocou tanto tempo na banda, né? O senhor Gessi dizia, valsa. E quando ele puxava lá, alguns músicos que sabiam até acompanhavam ele. Outros, a maioria não sabia, ficava quietinho e tal. Mas o pessoal lá da pancadaria, nós que era do caixa, do bumbo, do prato e do surdo, a gente fazia o ritmo, né, pro senhor Gessi solar essa música que ele vai fazer agora para nós. A gente achava que era uma música lá do cancioneiro antigo, né? Depois de já parado na banda, que ele veio revelar para nós que essa música é de autoria dele e se chama Pra Você, Altair. É isso, senhor Gessi? É isso aí mesmo. Vai nos dar a honra de uma palhinha agora no final do programa, tocando essa aí para nós? Sim. Ainda sai um gás nesse pulmão aí, senhor Gessi? Sai, né? Né? Sai. Tá. Bom, gente, enquanto o senhor Gessi se prepara e pega o saxofone dele, eu quero agradecer o Nerselv, né, nesse final de ano, desejar para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, repleto de alegrias, de realizações, né, e agradecer ao pessoal também do CIESESC, na pessoa do Cabral e também da dona Astrid, né, que é agora a presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão aqui do sul de Santa Catarina. Então, nós vamos ouvir do Gessi Barbosa Gonçalves, de sua autoria, né, a música Pra Você, Altair.
Gessi Barbosa Gonçalves com a música pra você, Altair. Seu Gessi pode sentar aí, mas pode ficar com o sax. Pode ficar com o sax e se sentar aí no seu lugarzinho, porque eu vou pedir, né, já que estamos nesse último programa do ano, Júlio César 8h30, seu Gessi. Hoje nós já estamos aí quase na véspera do Natal, né? Aproveitar para agradecer o senhor, agradecer toda a família, mandar um grande abraço aí para os filhos, né? Desejar a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da internet, através do YouTube e também do Facebook, Feliz Natal e que 2023 seja repleto de realizações, muita saúde, muita paz, né? E que nós tenhamos aí um ano bem melhor do que foi o ano de 2022. Senhor Gessi, muito obrigado por ter vindo e eu deixo aí para o senhor, naquela câmara, as suas considerações finais e depois eu gostaria que o senhor tocasse uma do Natal para encerrar o ano aqui no programa Júlio César 8h30. Qualquer uma com tema natalino. Eu quero agradecer o convite que o Júlio me fez. Foi com muito prazer que eu tive aqui e as palavras que eu disse, foi com muito gosto que eu disse e com muita realidade. Então a todos eu quero deixar um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo para toda a família louromilense. Muito obrigado, seu Gessi, grande ícone da música lauromilense, 80 anos de Banda Santa Bárbara, 86 anos do seu Gessi Barbosa Gonçalves. Prazer enorme, agradecer a Deus por, né, ter trazido ele até aqui, né, para a gente poder ter essa entrevista maravilhosa, no qual eu não vou esquecer jamais. Seu Gessi, a saideira então, um tema natalino, qualquer uma aí do Natal, né, para a gente em clima de Natal se despedir e desejar um feliz ano novo a todos. Abraço, gente. Até o ano que vem, se Deus quiser.